Olá, muito bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Hoje estamos aqui para mais em cada caso um case. Estou muito feliz com todo mundo que tem participado, estando presente aqui ao vivo, ou vendo os vídeos depois que ficam gravados no meu IGTV. Obrigado por participar, obrigado pelas mensagens. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos receber o Stefano, da Lego, vai contar muita coisa interessante pra gente desse mercado premium. Deixa eu adicionar que ele acabou de chegar aqui, um minutinho. Vamos ver se ele soma. Olá. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo certinho, me escuta bem por aí? Eu escuto, você me escuta bem? Sim, te escuto bem. Excelente. Estou dando boas-vindas aqui para todo mundo que está chegando. Feliz de ter o Stefano e vocês aqui comigo. Vou fazer uma pequena introdução, Stefano, e a gente começa, pode ser? Combinado. Excelente. Bom, bem-vindo a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Hoje estamos aqui com mais um Cada Caso um Case, um projeto que eu desenvolvi no início do ano e tenho recebido aí pessoas incríveis como o Stefano, que tem feito um trabalho aí muito legal. E a ideia aqui é que a gente possa comentar um pouco sobre experiência com o cliente, entender sobre o mercado, como tem se relacionado, se desenvolvido. Hoje a gente vai falar especialmente do mercado premium. E eu estou muito feliz de receber aqui o Stefano. Stefano é gerente de negócios da Lego. Vem aqui contar um pouco da sua experiência, contribuir com a gente para entender um pouco mais desse mercado. Stefano, muito bem-vindo, um prazer ter você aqui comigo. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. Queria que você contasse um pouco, para quem não conhece você, sobre quem você é, um pouco sobre sua trajetória, para a gente poder começar, pode ser? Vamos lá. Então, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Stefano Lisotti. Eu tenho mais ou menos 10 anos de experiência de área de vendas e desenvolvimento de negócios. Todos esses 10 anos eu passei em multinacionais, então acho que eu trago muito um olhar de empresas que trabalham nesse modelo, né? Da minha trajetória, eu passei mais ou menos 8 anos no Grupo Nestlé, trabalhando na unidade de negócios da Nespresso, que é uma marca mais premium, né? Uma marca conhecida por ter um posicionamento um pouco diferente. E mais recentemente eu assumi esse desafio na Lego, então à frente dos novos negócios aí que a empresa tá buscando, né? Então hoje essa é a minha posição e esse é um pouquinho do meu histórico. Excelente. Marcas que a gente adora. Muito legal, imagino que trabalhar aí. Então, parabéns pela sua trajetória. Novamente, obrigada por estar aqui. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Eu queria começar, a gente vai falar hoje sobre as marcas premium. O Stefano vai trazer um contexto bem interessante sobre esse mercado, sobre as oportunidades. E, Stefano, acho que talvez seria melhor a gente começar a falar sobre o que a gente considera uma marca premium, né? É só preço? Como que eu classifico, como que eu segmento esse mercado? Olha, Bruna, de bate-pronto, já te digo que não é só preço. Preço é um indicador e ele é levado em consideração, sim, até para você justificar pagar mais em alguma coisa, mas não é só preço. E, na minha visão, eu acho que, e ela é bem pessoal, tá? Eu enxergo 3 coisas, né? A primeira é você pagar mais por um produto melhor, ou seja, você está falando aí de qualidade dos componentes do produto, ou alguma coisa do tipo. Você pode estar pagando mais por um design arrojado, você pode estar pagando mais também por um produto que realmente tem funcionalidades adicionais ao concorrente inferior. E, por fim, uma outra coisa é pagar pela marca. E o que eu quero dizer pagar pela marca, né? Você está olhando para uma marca que realmente te gera alguma coisa. Na linguagem marqueteira, a gente fala que é ressonância, né? Uma marca que você olha e fala, putz, que sentimento bacana, isso aqui me remete a algo. Então, para mim, você está falando desses 3 principais pontos. Qualidade, funcionalidade adicional ou
ressonância de marca. E aí acho que vale até colocar em perspectiva um exemplo de algo que a gente tem no dia a dia, né? Então, por exemplo, você vai comprar um liquidificador. Bom, liquidificador todos têm o mesmo objetivo, né? Deixar a comida líquida. Bacana. Bom, você pode topar pagar mais, de repente, porque a tua cozinha é vermelha e você quer um liquidificador vermelho. Então, esse pode ser um motivo para você pagar um pouco a mais. Um outro motivo pode ser você falar assim, putz, mas eu quero um liquidificador que também tem um processador de alimentos. Então, beleza, você agregou uma funcionalidade adicional e aí, por esse motivo, você vai topar pagar um pouquinho mais, né? E, por fim, você fala, putz, mas eu me lembro que eu vi essa marca num programa, é meu sonho é ter, e você vai topar pagar mais. Então, acho que são esse exemplo ilustra legal, porque você consegue enxergar esses 3 pontos que eu comentei antes como algo que te fazem ou te induzem a pagar no mínimo 20% a mais. Porque o produto premium, ele custa de partida 20% a mais do que um concorrente inferior. Entendi. Interessante isso que você está falando. Eu acho que tem uma questão de aspiracional, de quanto aquela marca é aspiracional e, portanto, eu quero ter, eu quero desejar e por isso vale mais, né? E é isso que você falou. Tem exemplo, você deu o exemplo do liquidificador, tem exemplo que eu adoro, que é bolsa. Então, bolsa você carrega, você compra qualquer uma, mas tem bolsas e tem bolsas para você carregar. É lógico que não é só a marca, porque é o ponto que você falou da qualidade, eu acho que é um ponto super relevante, porque não adianta você cobrar mais caro e não entregar por isso fica na primeira compra, né? Fica na primeira vez, depois isso não se concretiza, então tem aí uma estratégia e uma estrutura que permeia e que passa principalmente por qualidade, que normalmente essas marcas premium entregam. Então, não é marca premium, pelo que você resume, não é ser mais caro que o outro, é ter uma qualidade, ter uma marca, ter algo que o cliente aspira a ter e que ele vai te entregar um diferencial que, em alguns casos, pode ser status, né, Stefano? Sim, eu acho que você tocou num ponto muito bacana, que é o premium, né, você consegue ver pelo preço e tal, mas o que te move a comprar ele é muito pessoal. Então, para algumas pessoas, você pode dizer, putz, é o design. Para outras vai ser a marca. E para outras, simplesmente qualidade ou status, ou o que quer que seja. Então, eu acho que o que é bacana de você trabalhar num mercado desse é que são várias coisas que podem gerar o diferencial, mas não necessariamente uma em específico. Podem ser várias coisas ou uma que é mais importante para aquela determinada pessoa, aquele determinado público. Perfeito. E pensando no que você falou na sua trajetória, a Nespresso traz um pouco dessa questão de que quando eu vou servir um café, né, você serve e pergunta qual é o tipo que você quer e fica muito... começou o pontapé pelos tipos que ofereciam de café e isso gerava um status, de uma certa forma, de você oferecer um café em cápsula, né, que já vinha num posicionamento premium e a Nespresso traçou esse caminho muito, muito bom, né, muito bem. Sim, eu acho que a Nespresso ela une algumas coisas legais, que são qualidade do produto, eu acho que isso é um super diferencial, mas o ritual, a experiência da loja, e não necessariamente é algo de luxo, tá? É importante distinguir o luxo do premium, tá? Porque o luxo é aquela coisa um pouco até inacessível, algo que é realmente aspiracional. Quando você está falando de algo premium, não é isso. Ele é algo realmente de linha de produção, você vai distribuir, vai ter em vários lugares, mas é um produto melhor ou que tem um design diferente e tal, e é por isso que você faz a compra e por isso que você opta por ele. Então, acho que você tocou num exemplo bacana da Nespresso, porque realmente ela tem essa coisa aspiracional, mas ela entrega a qualidade, ela entrega o ritual, e ela é para muitas pessoas, ela não é um luxo, algo excludente, ela é realmente um produto acessível, né, na categoria dela. Perfeito. A marca premium, a gente pode dizer que ela é a marca que as outras seguem, são followers dessa marca. Então, quando a gente pensa no Nespresso ou Lego, que tem outros marcas seguindo, mas é a que tem a referência, é que traz novidade, é que sempre traz lançamentos inovadores. A gente pode considerar a marca premium como dessa forma? Olha, para mim, você falar de uma marca líder, você pode liderar de duas maneiras, só duas. Que é ou você lidera por qualidade ou você lidera por custo.
uma liderança de um premium, ela está muito atrelada à qualidade do produto que você entrega, da experiência que você gera. Isso, querendo ou não, influencia muito na categoria como um todo, né? Você influencia seus seguidores. Então, na minha visão, sim, é um tipo de liderança, não é o único, mas é um tipo de liderança importante enquanto você fala aí de categorias, de produtos, ou o que quer que entre na discussão, né? Perfeito. Eu vejo muito essa tentativa de seguir essas marcas justamente por essa inovação, por essa questão aspiracional que ela causa, e acaba tendo trazer novidades por ser diferente, né, ou por liderar esse caminho não de market share, vamos dizer assim, mas de mindset na cabeça, né, de top of mind na cabeça das pessoas, né? Não, sem dúvida, é isso mesmo. E você falou uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos eu vejo isso nas marcas que você gerenciou ou gerencia, que tem uma questão de experiência no ponto de venda, né? Tem uma questão de não é só o produto, mas quando eu chego numa loja Nespresso ou da Lego, por exemplo, é maravilhoso, é delicioso para criança, para adulto, tem uma interação, uma experiência que a gente não encontra em todas as marcas, por exemplo, do mesmo segmento, né? Sim, eu acho que é esperado um pouco isso, né? Porque tem toda uma questão de identificação, né? O gerar ressonância está muito ligado à experiência que você gera. Então, sem dúvida, quando você quer, por exemplo, comprar algo bacana, que você está disposto a fazer um desembolso maior, isso tem um ritual atrelado e é gostoso viver ele. É difícil você manter a mesma experiência em todos os canais, né? Porque você está falando aí de um produto, então, Nespresso, você tem a boutique, mas você pode comprar num varejista, você pode comprar num site e tal, e é difícil você manter esse encantamento, essa experiência. Mas sim, é esperado quando você faz a decisão de comprar um produto desse, você busca essa experiência também como parte da tua experiência própria de compra, né? Verdade, tem razão. Agora, tem um ponto que eu queria que você trouxesse, é assim, as marcas, elas nascem premium. Como que funciona isso? Elas nascem e se tornam premium depois? Como que funciona um pouco nesse segmento? Legal. Olha, na minha visão tem duas maneiras de ver isso. Eu acho que, eu vou trazer para a nossa realidade de Brasil, tá? Tá. Mas eu acho que tem marcas sim que nascem premium. Isso está no DNA, né? Então, toda a estratégia dela de desenvolvimento de produto, de marketing, a precificação, tudo isso te leva a indicar, né, ou indica que é um produto premium. Então, realmente é algo que ele nasceu para ser aquilo. Porém, tem um segundo, um fenômeno aí, vamos dizer, que ele é muito característico aqui do Brasil, né? Operar no Brasil não é fácil. As coisas custam caro aqui. E é um país grande, nossas leis trabalhistas, elas geram muitos encargos. Então, você tem inúmeras coisas que fazem com que um produto que talvez não seria enquadrado como premium em outro lugar, seja enquadrado como premium aqui. Então, eu sei que soa um pouco viajante, entendi. mas eu vou colocar um exemplo que eu acho que ilustra legal. Mercado automobilístico. Então, vamos lá. Custa super caro comprar um carro hoje. Super caro comprar um carro. Você olha os 10 carros mais vendidos aqui no Brasil e você tem 2 que são considerados premium, que é o Jeep Renegade e um carro da Volks, o Nivus. Esses carros, eles são premium, eles são carros da faixa de 100 mil reais. Beleza. Só que, quando você analisa que o mercado como um todo precisa pagar 54% de imposto, então você pode dizer que metade do valor, vamos arredondar, 100 mil reais, mais ou menos metade é imposto, esse produto talvez ele não fosse visto como premium se ele custasse 40, 50 mil reais. Mas o que a Volkswagen e a Jeep vão fazer? Eles precisam sustentar uma cadeia, custa caro, eles têm os impostos, então eles precificam esse produto como um produto premium. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, esse produto não é considerado premium. Ele é um bom produto, um produto de combate, um produto de linha, que não vai estar nem próximo disso.
A gente tem que levar em consideração toda a parte de câmbio, que hoje no Brasil é uma loucura, mas se você leva para os impostos, por exemplo, que são bem mais leves nesses outros países, esses produtos não são considerados premium. Aqui eles se tornam premium. E aí a empresa não tem outra opção. Ou ela premiumiza para poder operar, ou ela não opera. Então acho que é uma característica muito específica aqui do Brasil, né? Ou seja, como o time de marketing faz valer aquilo que está pagando pelo carro, não porque ele nasceu premium ou porque ele está dentro dessa faixa etária, mas acaba sendo cobrado assim dessa forma e você precisa justificar por que você está pagando o preço num carro como esse. É isso. Sem dúvida. Eu acho que tem marcas que a gente enxerga como premium aqui e lá fora ela não leva essa pecha. Ela não tem esse posicionamento. Ela simplesmente ela é mais uma marca de um mercado extremamente competitivo, que ela está brigando dia a dia pela venda, mas aqui no Brasil ela precisa se posicionar como premium, senão ela simplesmente não vai fazer negócio, porque o preço dela não vai conduzir, ela não vai conseguir rentabilizar, ela não vai gerar lucro para os acionistas e ela não opera. Então é algo complicado, mas bem interessante no nosso país, né? E você está falando de marca de fora, eu acho que, não sei a história, estou pensando aqui alto junto com você, de que talvez essa percepção de que a gente tem, de que marca que vem de fora, gringa, é melhor, é porque ela vem mais cara e talvez a gente tenha essa percepção de que se é mais caro, então é premium, então tem mais qualidade. E, na verdade, isso foi um contexto que a gente sempre viveu pela tributação, como a Luciana está falando aqui. Luciana conhece bastante, porque ela traz bastante produto de fora, Lu Cabrini, de tecnologia, e ela está dizendo que é 3 vezes o valor. Então, acho que esse contexto pode fazer sentido dentro do que você está falando, dos impostos que a gente acaba pagando, né? Eu acho que sim. E tem uma outra coisa que é fora um pouco da esfera de grana mesmo, né, de custo, que para mim é a questão do... O brasileiro tem aquela coisa de que, putz, tudo que é de fora é melhor, né? Então a gente dá uma valorizada e a gente topa pagar. Porque isso gera aquela ressonância que eu comentei. Você fala, putz, essa marca ela é importada e tal, isso é bom, importado é bom. E não é bem assim, mas tem essa questão que pega muito forte, né? A ressonância de marca ela é algo muito importante para nós. Acho que tem a completar a frase importado da onde? Que aí tem que ver se a qualidade é boa ou não. Sem dúvida. Acho que essa frase complete da onde vem, que pode dizer dependendo da qualidade ou não. Mas é um ponto importante, acho que você está falando, para a gente refletir aqui sobre qual é a estratégia quando você cria uma marca premium, que eu entendo que, por exemplo, uma Nespresso e uma Lego têm essa estratégia, esse posicionamento, e outras marcas lá fora, né? Estou dizendo que surgiram assim e que se consolidaram aqui no Brasil dessa forma, e outros que têm o caso de que por conta da tributação a gente interpreta dessa forma, mas não é, e acaba sendo puramente preço, né? Que é aquilo que a gente falou, ela não deveria ser segmentado por isso, mas acaba acontecendo por conta dos tributos. É isso aí, estou de acordo. Faz todo sentido. Agora, sim, a gente falou um pouco sobre qualidade, mas tem um trabalho por trás dessas marcas que é como eu me diferencio, né? Acho que tem uma estratégia o consumidor reconhece, entende a qualidade, mas você precisa ter um trabalho aí contínuo de se diferenciar para você manter como eu vou dizer, e o consumidor entender que ele deve continuar me comprando e pagando pelo aquele preço que eu estou propondo, né? É um pouco desafiador isso, né? É desafiador, porque muitas vezes você força a marca a fazer algo novo. E o novo, ele é difícil, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu penso no Outback, por exemplo, né? É um restaurante super bacana, é um passeio família, é uma experiência gostosa, você se sente bem de ir lá. Quando você compara o que ela é no Brasil e o que ela é fora, é um abismo de diferença, tem muitas coisas. Então, o Outback, para operar aqui no Brasil, ele agregou muita coisa, ele gerou uma experiência extremamente diferenciada, do tipo, eles servem picanha, que não está no menu dos caras lá nos Estados Unidos, eles fazem happy hour com chopp, que é uma coisa extremamente brasileira.
Eles deixam você mexer no menu todo. Então, tudo que você quiser trocar, isso eu não gosto, isso eu gosto, eles deixam você fazer. Então, o Outback é um exemplo de um cara que ele se renovou vindo para o Brasil. Ele inventou uma pegada nova de atuação para justificar preços altos, para justificar que as pessoas paguem algo que normalmente elas não pagariam, né? Então, eu acho que esse cara é um belo exemplo de uma marca que se renovou. O Outback, ele é premium, mas ele não é luxo, como eu comentei, né? Existe essa diferença muito grande, mas é um cara que você topa pagar mais por causa de tudo que vem com ele. Um outro exemplo, então, a gente falou de algo que agrega, né? Então, tipo, eu dou mais serviço para justificar um preço mais alto. Uma outra opção para você pelo menos manter o seu preço ou alguma coisa assim, é você dividir a conta com alguém. Então, você vai operar aqui no Brasil, será que se você pensar num modelo de franquia, não te ajude a manter os seus custos mais baixos? Ou você tem uma operação que se você simplesmente importa e dá na mão de um distribuidor e você paga pelo investimento em marketing, você deixa para lá todos os custos de distribuição, de pessoas para um terceiro. Eu acho que esse é um outro exemplo de como se diferenciar, né? Eu tinha dito, diferenciar por custo ou diferenciar por qualidade. Outback diferencia por qualidade. Diferenciar por custo é como você cortar no teu P&L, né? No teu balancete. Entendi, entendi. E no Brasil esse desafio de custo é enorme, né? Então, muitas marcas que chegam aqui talvez não tenham a noção ou a percepção, muitas estudam, mas tem um desafio aqui de distribuição que a gente até comentou na nossa primeira conversa, que tem uma questão de como eu me preparo para fazer a distribuição e onde que eu vou colocar esses meus produtos, né? Então, isso é um desafio que você tem de região, pelo tamanho do Brasil, mas também pela quantidade ou pela forma de escolha que eu tenho para distribuir esses produtos, né? Eu enxergo, Bruna, que, assim, pela minha experiência, por tudo que eu vivi, essa decisão da empresa de falar, olha, eu vou operar assim ou eu vou operar assado, é o que vai nortear o sucesso do negócio, né? Então, distribuição é um ponto, o marketing que você vai fazer, ou a precificação, tudo isso influencia. Agora, falando especificamente de distribuição, tá? Eu acho que, saindo do universo de serviço, focando muito em produto agora, distribuição é chave. Porque o Brasil é um país extremamente plural, né? Você tem inúmeras faixas de pessoas com mais ou menos poder aquisitivo, você tem costumes regionais, tudo isso influencia. Então tem produtos que se encaixam muito para um público e não para outro. Então, acertar isso de como que você vai segmentar, né? Então, o pré do trabalho, de você analisar para quem você vai vender, quem é essa pessoa, né? O que ele faz, onde ele está, o que ele consome. Isso é muito importante. Brinquedos, por exemplo, eu acho incrível, né? Porque você está falando com criança, mas não é a criança que compra, é o adulto. Como é que você engaja as duas partes, né? Isso é super desafiador. Então, eu acho que são várias coisas que precisam ser olhadas em definir uma estratégia de go-to-market de uma empresa, né? Perfeito. E isso vai diferenciar dependendo do segmento que você tá, porque como você bem comentou, no caso de brinquedos, uma coisa é eu ir numa loja especializada de brinquedo, que vende, que tem uma experiência, ou na própria loja da Lego, que tem uma experiência, ou você ir no supermercado comprar, né? Que às vezes você pode ter esse tipo de produto, como é o caso da máquina Nespresso, que você encontra no supermercado, mas que tem uma experiência diferente. Então, a forma de se comunicar, a forma de engajar esse consumidor ou esse comprador é diferente dependendo do canal que ele está comprando, né? O online, por exemplo, imagino que tem um desafio aí de interação enorme e de compra por impulso, porque a criança não fica pedindo, né? Diferente de quando você vai na física, né? Não, sem dúvida. Eu acho que você tocou aí num ponto super importante que as empresas estão mega preocupadas, que é como você dá uma experiência única, independente do canal de compra que o consumidor procure, né? Isso se acentuou muito com a situação do Covid, porque, beleza, a gente está em casa, né?
ou eu vou no mercado ou eu estou na minha casa. São os únicos lugares que eu estou por, sei lá, já estamos nessa há 14, 15 meses, sei lá, é muito tempo. Beleza. Vamos falar de brinquedos especificamente. É um mercado que as pessoas gostam de ir até a loja, né? A criança gosta de escolher. Então, como é que você migra isso? Eu acho que tem algumas coisas importantes. Então, em se falando de e-commerce, tem a questão do user experience, né? Que é a experiência de quem está comprando. Você precisa gerar conteúdo, né? Você precisa ter mais imagens, você precisa ter mais reviews, né? Que são as avaliações de produto, fotos ambientadas, é o produto montado, é o produto desmontado, é a caixa. Tudo isso, ele passa a fazer parte da experiência, né? É muito difícil replicar isso em se tratando de abismos, né, que você tem. Você não consegue mexer, né? Você não tem alguém te tirando dúvidas e tal. Mas tem algumas coisas que reduzem esse abismo. Como eu comentei, essa questão da imagem, do review. Você tem hoje venda por WhatsApp, então o vendedor está lá te orientando, você está falando com ele enquanto você olha o produto. Então, tudo isso agrega em diminuir essa questão da diferenciação dos canais, em buscar algo mais linear, algo que realmente te dê uma experiência premium, né? Porque afinal de contas a gente está falando desses produtos, mas te gerar uma experiência que você volte a fazer, ou que você recomende, porque no final a ideia é que as pessoas voltem a comprar. Então, na minha visão, acho que tem esse ponto muito forte, né? De como você nivelar as experiências, e hoje eu acho que isso custa menos caro, eu acho que você consegue fazer isso de maneiras mais intuitivas, de maneiras simplificadas para o público. Então, o Covid acelerou muito nessa questão de experiência que a gente tem de compra, né? Esse é um ponto super importante que você comentou e algumas pessoas que passaram por aqui, no Cada Caso um Case, trouxeram o caso do Outback, por exemplo, que é como eu levo a experiência do restaurante, que é tão legal, que tem a luz baixa, que tem uma música específica para a casa do consumidor, e tiveram que fazer e fizeram isso de uma forma brilhante, porque não tinha opção, né? E no caso das lojas de shopping também fecharam, não era prioridade. Então, como que eu faço para comprar? Então, por um lado, tem o consumidor buscando comprar mais na internet para suprir uma necessidade, porque tem uma angústia de estar lá. Mas tem também a questão de, puxa, como eu presentei o meu filho, porque tem uma questão de quando eu vou na loja, ele escolhe, a gente vê, a gente entende como é, e como eu faço isso na internet? Então, isso que você está falando é super importante para que as pessoas pensem que não é transmitido físico para o online, porque a forma, como você falou, a experiência é diferente, a forma de pensar, a forma de entender, interpretar, de quando chegar é do tamanho que eu imaginei, não é do tamanho que eu imaginei, é complexo montar ou não. O próprio café, né? A gente na loja tem a oportunidade de talvez provar, de sentir, na internet você não tem isso. Então, a gente precisa pensar, e eu acho que isso já deveria acontecer, o Covid ajudou a acelerar, porque a gente vê que as novas gerações vão buscar muito mais o online do que o físico, mas o físico, eu acho que volta, tinha sempre, a gente vinha discutindo, mas será que o físico vai morrer, né? E a experiência vai continuar existindo, e depois do Covid a gente tem certeza que a gente quer voltar na loja, né? A gente nunca soube tanto o quanto a gente quer voltar numa loja e viver e comprar. Acho que está todo mundo ansioso por isso e valorizou isso de uma forma maior, né, Stefano? Não, concordo. Sempre houve a discussão, né? Conforme o e-commerce foi ganhando relevância, sempre houve a discussão qual o papel da loja física. Quando a gente olha mundo, né, não estamos falando de Brasil ou São Paulo, mundo, realmente é uma tendência que faz muito sentido de curto prazo, né? Você olha lá, países extremamente desenvolvidos, que entregam rápido, que tem pontos de coleta, que você pode buscar num posto de gasolina um produto que você comprou 6 horas antes na Amazon. Você realmente consegue ver um mundo sem o ponto físico. Agora, experiência é algo que não dá para replicar 100%, não dá. Então, eu vejo, e essa é uma opinião muito pessoal, que a loja física ela sempre vai existir como restaurante, vai ser sempre buscado, porque a gente precisa disso, isso é importante para nós e a gente vai procurar. Brasil está atrás de Europa, está atrás de Canadá, dos Estados Unidos. Então eu acho que aqui
apesar de ter muito mais gente comprando online, buscando outros meios, as pessoas estão mais integradas, a gente vê idoso fazendo compra de mercado por aplicativo, que era algo impensado antes, eu acho que isso ainda demora um pouco mais. Né? Acho que a gente ainda vai depender um tempo das lojas físicas, seja por pessoas que gostam da experiência ou por pessoas que ainda não têm como se adaptar, né? Ainda tão distantes disso, né? A gente, como eu comentei, é um país muito plural, mas é um país desigual, então tem gente que ainda não tem acesso e precisa disso. O Brasil não é só São Paulo, né? Não é só Zona Sul de Rio de Janeiro e tal, eu acho que tem tudo isso que considerar, né? Verdade, verdade. Só adicionar aqui um comentário que a Luciana fez e o Luiz está trazendo sobre o diferencial do produto que o Lego tem, que tem uma aspiração de marca muito forte, tem uma questão de o quanto é legal cada produto novo que lança e que eu quero montar, Star Wars, enfim, isso é muito legal, mas tem uma questão do criativo que é uma característica muito grande desse segmento, né? E que eu acho que na pandemia foi algo que para os pais foi um super diferencial de como eu estou com meu filho fazendo algo que é criativo e que é divertido para os dois, né? Acho que a Lego Não, tem sem essa dúvida. característica. Sem dúvida. Assim, eu não sou uma pessoa oficial para falar, né, como um presidente da empresa, algo assim. Mas, assim, minha visão pessoal é que a pandemia, ela aumentou o consumo de algumas indústrias, né? E brinquedos ou produtos que realmente gerem uma interação familiar ganharam espaço, né? Então, quebra-cabeças, com certeza tem muita gente comprando quebra-cabeças porque é algo gostoso de fazer em família, né? Como foi videogame no começo. Nossa, deu um boom enorme de videogame, você não achava o PlayStation 5, por exemplo. Né? Entendi. Então, as pessoas estão buscando isso e a pandemia com certeza acelerou, né? Como essas empresas de vinho, né? Assinatura de vinho e tal. Esses caras devem ter ganho muito dinheiro na pandemia, porque você só fica em casa, você quer ter uma experiência gostosa, você vai cozinhar, você vai tomar um vinho e tal, então vamos consumir mais vinho, né? Então, na minha visão, as indústrias que são para um consumo, uma experiência diferente e tal, elas ganharam espaço na pandemia. Eu acho que isso que você está trazendo é um contexto de como a gente buscou, como o consumidor buscou uma certa interação em diferentes segmentos, seja na alimentação. Então, eu lembro que no começo da pandemia, a compra de farinha foi enorme, começou a faltar farinha e fermento, porque as pessoas fizeram muita coisa em casa. Então, buscava de como eu interajo, como eu passo tempo, como eu interajo com meu filho. Então, passou por alimentação, passou por diversão, entretenimento, como você falou do videogame ou de brinquedos. Acho que a gente foi tendo que ser criativos. Eu vi uma matéria dizendo que as pessoas iam começar a brincar de ser pais de verdade, porque agora ia ter que ficar com os filhos e entender como interagia. Então, foi um aprendizado, mas cada um buscou a sua forma de como ser divertido, porque afinal era isso que a gente tinha. Então, por que não tomar um vinho? Por que não comprar um brinquedo, né? E é isso. Sobrevivemos dessa forma, tentando aí interagir e rezando para que a gente saia disso logo. É isso aí. Legal. Obrigada por todo mundo que está comentando e participando. Realmente, o Lego tem essa questão dessa experiência e dessa aspiração como marca muito, muito legal. E o Stefano está trazendo pontos aqui desse segmento que para a gente tem ainda um desafio de pensar. A gente falou da distribuição, o Stefano falou da comunicação. Então, como eu atuo nisso de forma diferente, então essa questão do omnichannel tem sido importante e é algo que a gente está aprendendo ainda, né? A gente já entendeu que o consumidor já é omnichannel há muito tempo, então ele compra onde está disponível e a gente tem esse desafio aí de ser a mesma marca, ter a mesma comunicação independente de onde eu estou, né? Lógico que as experiências vão ser diferentes. É diferente quando eu vou numa loja Lego e eu entendo que eu vou encontrar lá. E é diferente quando eu compro na internet e o consumidor tem ciência disso, mas precisa ter uma comunicação única, né? Isso é um desafio que as marcas vêm passando, né, Stefano? Sem dúvida. E eu acho que elas estão investindo muito nisso. E a ideia é diminuir essa
essa diferença entre as experiências e realmente unificar da melhor maneira possível. É impossível você dar a mesma experiência, mas aproximar o melhor possível. Acho que esse é o grande desafio e esse é o grande investimento que as marcas estão fazendo. Agora, eu imagino que as marcas premium têm um desafio de que tem uma, como a gente comentou no começo, a questão de ser aspiracional todo mundo quer, mas a gente sabe que tem uma segmentação aí, né? Como que eu encontro esse cliente? Como que eu me comunico com ele? Aquele que realmente tem o potencial que identifica o valor na minha marca e quer me comprar. E são potenciais clientes ou público para que compre a minha marca, né? Como que é esse trabalho de segmentação ou qualificação, né? Bacana. Eu vejo que são algumas coisas que precisam ser feitas, algumas ferramentas que precisam ser utilizadas, né? Acho que você comentou muito bem de segmentar. Mas o que é segmentar? Antes de você segmentar, você precisa entender para que é teu produto, né? Então, como eu fiz a brincadeira lá do brinquedo, o brinquedo é para criança, mas quem compra é o adulto. Então, acho que você precisa entender quem que vai comprar, quem vai fazer o desembolso. Porque depois disso, você precisa segmentar de maneira que você capture esse cara. Então, você tem que entender onde ele vai estar fisicamente, você tem que entender onde ele faz a compra, se no site que ele costuma procurar esse tipo de produto ele vai te encontrar. Então, acho que tem um pré-trabalho que precisa ser feito antes de você jogar um produto premium por aí. Acho que é realmente entender. As marcas, elas são meio... elas se sentem, tipo, o meu cliente é esse cara. E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma outra pessoa que está comprando, é uma outra pessoa que está consumindo. Então, esse entendimento frio mesmo de para quem é o teu produto, ele é muito importante, né? Você não pode ter uma postura realmente arrogante de achar que ele é para todo mundo ou que é só para tal pessoa. Não, você tem que realmente entender quem vai consumir, né? E aí, com isso feito, como que você fala com essa pessoa? Né? Então, eu acho que você precisa falar com ele. Mas como isso, né? Porque parece muito generalista. Vou botar na TV, eu vou fazer Google. Não é bem isso, é comunicar com esse cara. Pode ser numa loja, né? O vendedor, o que o vendedor precisa falar? Você precisa falar com esse vendedor, deixar ele com um speech bom para que ele consiga convencer. Você precisa ter um entendimento claro, falando com pessoas da indústria. Então, o que as pessoas estão buscando? Né? O cara sei lá, de cimentos. O que eles estão buscando agora? É uma tecnologia diferente? É uma composição diferente? Acho que entender isso é muito importante, porque você limita a sua chance de errar. Né? Então, realmente, entender antes e aí comunicar de maneira assertiva com as pessoas que realmente vão comprar ou que vão efetivar a compra é muito importante. Né? E o Marcos está comentando aqui um ponto importante, que no caso... nessa relação de brinquedo, tem uma questão de shopper e consumidor muito claro, de que quem consome é a criança. Lógico que Lego todo mundo pode consumir, mas em primeiro tem um público que é criança. E que quem vai comprar são os pais. E acho que tem um trabalho de como eu me comunico com essa criança para ela saber que eu existo, para saber que eu lancei tal coisa. E como eu faço que ela influencie os pais, que é o shopper, para chegar lá na loja e tomar a decisão de comprar minha marca, né? Então tem uma jornada aí que você precisa seguir de comunicação prévia para que no momento que o pai vai comprar, ele seja influenciado por escolher sua marca. E isso parte daquilo que a criança escolhe, né? E influencia o pai como tal, né? Não, isso para brinquedos e para N outros mercados. Sim. Então, se a gente olhar num supermercado... tem algumas coisas que você vai comprar pro teu filho, né? Então você precisa saber o que ele Danone. quer. Qual é a licença que é importante? É Marvel, é Disney. Beleza, então provavelmente o teu filho gosta de Marvel, ele gosta das princesas. Se você achar uma bisnaguinha ou isso ou aquilo que remeta a isso, teu filho vai gostar. Então eu acho que tem uma questão de ressonância mesmo, de você enxergar aquilo no teu cotidiano ou no cotidiano do teu filho, né? Eu acho que é para N mercados isso mesmo. É verdade, é verdade. Tem um desafio aí de não só para criança, a gente deu o exemplo de brinquedo para criança, mas tem outros segmentos, como por exemplo a mulher comprar o barbeador do marido, né, que provavelmente é influenciado pela marca que ele usa e que o marido vai lá, ou que a esposa vai lá comprar
mais influenciado, né, por um pré-compra. Isso acontece em vários mercados e não é diferente no caso de brinquedos, né? Sem dúvida. É isso aí. Legal. Que mais? A gente falou sobre clientes, a gente falou sobre distribuição. Tem uma questão aí que norteia as marcas premium. A gente falou um pouco de diferenciar, mas como você tem visto essa questão de relacionamento, de engajamento dessas marcas com o consumidor? Um pouco sobre uma questão de quando a gente pensa numa Nespresso, por exemplo, essa questão de relacionamento, de segmentação, um pouco de personalização. O que você acha um pouco sobre isso? Olha, de maneira fria, eu entendo que o contato entre marca e consumidor final ele precisa acontecer. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela venda transacional, aquela coisa de simplesmente pegar isso aqui, passar no caixa e ir embora, isso enfraquece muito as marcas. Então eu vejo que as marcas premium fazem um bom trabalho de se conectar com o seu consumidor. Isso acontece de N maneiras, né? Do tipo, tem empresa que tem um CRM muito ativo, então ela está comunicando, ela está observando se o cara está comprando com recorrência, qual produto ele está comprando, se ela vai ter um lançamento, ela joga para esse cara uma comunicação para contar desse lançamento. Então, eu acho que as empresas fazem bem isso. Poxa, mas isso é uma solução muito cara, ou não é para todo mundo. O teu CRM, às vezes, é um vendedor falando com o cliente, ou você olhando um Reclame Aqui, sabe? Acho que esse é uma bela maneira de você se conectar e entender o que as pessoas estão buscando, né? Porque, querendo ou não, o teu consumidor é quem vai pagar as tuas contas, né? Então ele tem que estar feliz, ele tem que estar agradado. Então, na minha visão, acho que as marcas premium, elas fazem isso bem e elas investem muito nisso também. Mas a Nespresso é um exemplo, né? Eles estão sempre comunicando, sempre tem novidade na loja e tal. Então, acho que tudo isso agrega para você gerar essa recorrência e o cliente ser fiel a você, né? Perfeito. E isso vai ser cada vez mais necessário, né? Independente da segmentação que você tem, esse relacionamento com o cliente é importante e é isso que você falou. Tem formas e formas de se relacionar. Você não precisa ter uma plataforma maravilhosa para fazer. Eu sempre brinco com os meus clientes de que a gente tinha o armazém lá atrás, onde a pessoa chegava e o dono do armazém sabia o nome, sabia o que ele gostava, sabia o que ele comprava, só com uma caderneta. Lógico que a quantidade de clientes, né, alterou e isso a tecnologia ajuda a administrar, mas no final é isso. Quais são aqueles clientes que você tem que conhecer, que são os que mais compram, que está sempre com você? Esses você precisa olhar diferente e cuidar para que eles continuem sendo fiéis a você ou comprando você e como você trata os outros para que eles comecem a olhar você e ser mais frequente na sua marca, no seu produto, né? E eu acho também que para qualquer negócio que seja o teu, você precisa estar antenado, né? Você precisa estar sabendo o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com os principais players, o que os consumidores estão falando de você, do seu concorrente. Esse é o tipo de informação que não tem preço. Conversar, perguntar, ser curioso. Você precisa fazer isso para o teu negócio, né? Então, saindo de marca premium e entrando no cotidiano de negócios, você precisa estar conectado. Esse é o tipo de coisa que não tem custo algum e gera muito valor. Assim, eu brinco que a minha movimentação para Lego, que foi algo novo, né? Eu trabalhei minha carreira quase toda na Nestlé, e eu venho para Lego, eu queria entender do mercado. Então, eu pegava o dia inteiro ligando para as pessoas do segmento para entender o que estava acontecendo, quais eram as tendências. Isso Perfeito. ajuda muito, né? É sair do escritório e ir para campo, entender, né? Ouvir os clientes, acho que é super importante. O Christian está Ir fazendo para um campo de comentário. máscara, né? Nesse caso, hoje em dia, de máscara. É verdade, é um ponto. Se Deus quiser, daqui a pouco não mais, mas ainda todo mundo de máscara. O Christian está comentando aqui sobre a divisão de consumidor e shopper. No final é isso, quem se beneficia é o consumidor, mas a gente só quis trazer um pouco que tem uma divisão de que às vezes você vai comprar para uma criança, seja seu filho ou não, e que tem uma influência talvez prévia dessa pessoa que vai consumir o Lego e que
para esse público como que a gente se comunica. Mas é verdade que no final quem se beneficia é o consumidor, mesmo não sendo usuário, no caso da Lego, mais ainda, porque a família inteira brinca e participa. Obrigada pelo comentário, Cristian. Tem que ter clareza na comunicação. Acho que tudo começa com isso. Então, seja para o shopper ou quem vai consumir, você precisa comunicar, as pessoas precisam te achar, né? Você precisa estar frequentando o cotidiano do comprador, né? Do shopper. Então, acho que tudo começa com a comunicação. Perfeito. Stefano, falamos de tanta coisa, então começamos a falar sobre a questão da importância da qualidade, que marca premium não é só preço, mas que em alguns casos acabou acontecendo isso no Brasil por uma questão de impostos ou tributos. Falamos também de uma questão da distribuição, como eu escolho aonde eu vou distribuir para encontrar esse público que eu quero, porque não é todo mundo. Muita gente tem a aspiração de comprar, mas nem é todo mundo que pode, então eu preciso segmentar e encontrar esse público, né? Não sei se eu deixei de te perguntar ou comentar alguma coisa que você queira falar sobre o segmento para a gente finalizando. Enfim, se você quiser comentar alguma oportunidade ou algo que você vê que as pessoas precisam olhar mais para esse segmento e atuar de forma diferente, queria aí uma dica sua. Olha, eu acho que a gente comentou agorinha disso, mas estar conectado é muito importante. Não necessariamente na plataforma ou algo assim, mas buscar entender o que o cliente está buscando, o que o mercado está pedindo, o que o teu cliente está demandando ou reclamando de você. Então, as marcas premium, elas se diferenciam por isso, porque elas conseguem se conectar muito bem, entender muito bem o que está acontecendo e sem perder a essência, né? Porque elas inovam, elas se renovam, mas elas na essência continuam as mesmas. Então, na minha opinião, acho que é muito de estar conectado, realmente buscar entender o que o seu cliente, o que o mercado está pedindo, porque dessa maneira você consegue garantir vida longa, né? Perfeito. E garantir que aquela relação de confiança de que eu vou comprar uma marca de qualidade, que eu não vou errar, vai permanecer, né? Acho que esse princípio é muito importante e os clientes confiam muito nessa qualidade, né? Sem dúvida. Eu acho que é bem por aí mesmo. Perfeito. Stefano, eu queria te agradecer. Muitas pessoas participaram. Obrigada por todo mundo que mandou mensagem. Depois, se quiser continuar me fazendo pergunta ou mandando para o Stefano, estamos à disposição. Stefano fez super sucesso. Parabéns pela trajetória. Trabalha com marcas aí super que a gente quer ter, como a Nespresso e a Lego. Já disse que eu sou fã da marca. O Stefano fez a recomendação da gente visitar a loja no Morumbi, que está super legal. Vem outras por aí, então acompanhe aí as redes sociais da Lego. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, especialmente o Stefano, que topou estar aqui falando um pouco sobre esse mercado que a gente tem tanto interesse em conhecer, que a gente gosta bastante e que eu particularmente sou fã. Muito obrigada. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje, Stefano. Imagina, o prazer foi meu, muito gostoso estar aqui, uma experiência bacana, única, e fico aí à disposição, se alguém quiser bater um papo, me chamar, estou por aqui. Excelente. Obrigada a todos, obrigada pela presença e até a próxima. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. pessoal, até mais, tchau, tchau.